queridos amigos, irmãos e a todos que estão agora conosco. Nós estamos iniciando a mais um culto da Igreja Evangélica Nazareno de Santo André. Sejam todos bem-vindos. Vamos agora orar a Deus, entregar esse culto a Ele. Ó Senhor Deus, Pai, Santo, Santo, Eterno Deus, obrigado, Pai, por nossas vidas, Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja presente aqui, seu Santo Espírito esteja presente aqui entre nós, Pai, falando conosco, Pai. Estaremos louvando a Ti, ó Deus, que a Tua presença se faça nesse local, Pai, em cada casa, em cada coração, Pai, no meio da Tua palavra, Pai, que o Senhor esteja falando conosco, Pai. Ó Deus, precisamos de Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém, Jesus. Vamos estar lendo Salmos capítulo 103, do versículo 1 ao versículo 11. A misericórdia de Deus. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Ó Senhor misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com que o teme. Amém, Jesus. Ó Senhor Jesus, viemos aqui, Senhor, para estar te adorando, Jesus, nos prostrando a Ti. Aonde você estiver, adore ao Senhor Jesus, pois Ele é a luz que veste este mundo, para que pudermos estar sempre o adorando. Aprendemos tanto contigo, Jesus. Ó Senhor, nos ensina a ser essa luz, a ser a luz de Ti, Jesus. Amém. Adore ao Senhor Jesus. You
nada melhor, Senhor Jesus, do que ter um amigo como a Ti, Jesus. Ó Pai amado, muitos dias de angústia, Senhor, de dor, Pai amado, o Seu povo clama a Ti, Senhor, misericórdia, Senhor Jesus. Quantos estão sentindo só, Jesus? Ó Senhor Jesus, quão maravilhoso é ter Você como nosso amigo, Pai amado. Ó Senhor, nos abraça, Senhor Jesus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, descansar no Seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor Não existe nada do que melhor ser amigos de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do Seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. de Jesus, Meu bom pastor. Eu sei que foi pago alto preço, Senhor Jesus, para que pudéssemos, Senhor, estar aqui, te louvando e te adorando, mesmo longe, mesmo afastados uns dos outros. Estamos aqui, Senhor Jesus, pois nada vai nos separar, Senhor Jesus, do Teu amor, Jesus. Oh, Santo, 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 Tu és. Oh, Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço
nada nos separar. O seu sacrifício não foi em vão e nunca será. Nós estaremos sempre unidos, independente da distância, independente de qualquer coisa. Estaremos unidos em Cristo Jesus, porque a força do Espírito Santo está entre nós. Amém. Vamos agora para a palavra do nosso Deus. Olá, Deus abençoe a sua vida. Que bom estar com você hoje, participando desse culto de louvor, de adoração ao Senhor, numa semana que é tão especial, que é a Semana da Páscoa. Estamos nos preparando já para comemorarmos. É uma data, talvez a data mais importante de fato na nossa vida cristã, porque nos relembra o sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós e também nos traz algumas reflexões. É uma delas que nós vamos fazer hoje, né? Nesse momento de celebrarmos a salvação, de relembrarmos o sacrifício de Jesus. Que importância de fato nós temos dado à vida de Jesus, a entrega que ele fez na cruz por nós, o que é que nós fazemos, né, por ele, como tem sido, qual tem sido o valor que nós temos dado de fato ao sacrifício de Jesus e também à nossa fé. Vamos, antes de ler aqui o nosso texto bíblico, vamos orar. Convido você a orar comigo agora. Senhor, nós pedimos a tua direção, Senhor, sobre essa palavra. Ó Deus, consagro a minha vida a ti, que o teu Espírito Santo venha falar através de mim, venha visitar cada coração, cada pessoa, Senhor, que está ouvindo essa mensagem, que está recebendo essa palavra, que seja tocada, Senhor, pelo teu Espírito Santo. E esse é o desejo do nosso coração a ti. Nós consagramos, ó Pai, este momento em nome de Jesus. Amém. Vamos ler um texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14 até o 17. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Aqui um texto onde Paulo está falando aos coríntios, né? E nós entendemos aqui que se morremos com Cristo, algo deve ter mudado em nossas vidas e tem que continuar mudando. Nós estamos num processo que se chama santificação. A partir do momento que recebemos Jesus nas nossas vidas, nós entramos nesse processo de nos tornarmos santos e, na verdade, cada vez mais parecidos com Jesus. No dia a dia, precisamos ser transformados para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Esse é o significado. Agora, estudando um pouquinho mais sobre a atitude de algumas pessoas que estavam seguindo Jesus, ali quando nós lemos nos evangelhos, momento antes, durante, né, o período após a crucificação, no momento da ressurreição de Jesus, nós vemos algumas pessoas que aparecem nos relatos dos evangelhos e nós vamos estudar algumas dessas pessoas, vamos destacar alguns comportamentos aqui. E eu gostaria que você pensasse também na sua própria atitude diante da fé que você processa. Como você tem escolhido seguir a Jesus e como você tem de fato seguido a Jesus? Qual tem sido a sua atitude? E nós vamos começar com o exemplo de Judas. Um exemplo interessante, né? Nos incomoda falar de alguns desses exemplos aqui, mas nos trazem alguma reflexão. Lá em Mateus 26, do versículo 14 ao 16, diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes,
dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Nós vemos aqui na vida de Judas, embora ele fosse um dos discípulos, estava ali seguindo Jesus no meio dos outros, participando, né, de situações ali de milagres, vendo tudo aquilo que Jesus estava fazendo, mas havia algo diferente no seu coração. Judas estava agindo por interesse próprio, ele estava agindo de forma egoísta. Algumas coisas dominaram ali o seu coração e diz que realmente o inimigo se apossou dele naquele momento, né? Nós vemos Judas procurando um status, procurando um reconhecimento ali através do relacionamento com pessoas, né? Diz os textos ali, os relatos, que foi ele mesmo quem procurou os sacerdotes para oferecer ali, né, a delação, aquilo que ele iria contar para eles, onde estaria Jesus, para que pudessem procurá-lo e prendê-lo, né? Então, nós vemos aqui essa busca do status com pessoas que tinham poder, né? Muitas pessoas buscam isso, buscam um reconhecimento, buscam uma troca com aqueles que têm poder, porque acham que isso de alguma forma lhe trarão benefícios. E de fato trouxe ali a Judas um benefício, mas que na verdade não compensou, né, o prejuízo que ele teve na sua vida espiritual. Muitas pessoas buscam a prosperidade a qualquer custo. E o que me chama a atenção aqui, no exemplo de Judas, é como a visão do material, né, do interesse nas coisas materiais, da busca financeira, tirou dele os seus valores, como muitas pessoas buscam o sucesso, buscam o dinheiro e para conseguir isso abre mão dos seus valores, inclusive e principalmente dos seus valores espirituais. Nós sabemos que essa não é uma troca justa, correta, né? Ela nunca vai dar certo, essa troca de princípios, de valores, né? E principalmente ali da sua própria salvação por dinheiro, por sucesso, por fama, nada disso compensa, né? E interessante que nesse texto que lemos de 2 Coríntios 5, versículo 15, diz que ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Judas vivia para si mesmo, ele vivia pensando na sua própria ambição e aquilo tomou conta do seu coração. Nós podemos entender que ele não foi de fato alguém que se deixou transformar por Jesus, apesar de estar andando com ele, apesar de conhecer Jesus e tendo oportunidades como os outros discípulos tinham. Então isso foi o que moveu o coração de Judas. Ele realmente se perdeu por causa do seu próprio coração, da sua própria ambição. Nós temos depois o exemplo de Pedro, Tiago e João. Ali no jardim do Getsêmani, nós temos esse texto, esse relato em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36, diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E na sequência do relato aqui, né, ainda por mais 2 vezes, Jesus voltou e os encontrou dormindo. E
esse momento aqui, nós sabemos que era um momento muito importante para Jesus, né? Talvez Jesus não tivesse em nenhum outro momento colocado tanto um sentimento dele ali, né? Quando ele pede aos discípulos e ele mostra a sua angústia, a sua tristeza, ele pede que estejam com ele, que vigiem com ele, né? E naquele momento eles tinham sido por tanto tempo servidos por Jesus. Naquele momento eles não conseguiram servir a Jesus como ele precisou, como ele pediu, né? Esses discípulos aqui, Pedro, Tiago e João, nesse exemplo, estavam sempre perto de Jesus também, né? Eram pessoas que andavam com Jesus, assim como Judas, caminhavam ali durante todo o ministério de Jesus, mas naquele momento eles estavam distraídos, eles estavam alheios ao que estava realmente acontecendo naquele momento, alheios ao sofrimento de Jesus. Eles se deixaram levar pelo cansaço, pelo sono, pela distração. Foi aquilo que os dominou naquele momento, né? Também, de certa forma, eles estavam centrados em si mesmos, na sua própria necessidade. Eles não conseguiram resistir, né, aquele impulso forte do sono. Sabemos sim que isso é forte, né? Mas eles poderiam ter reagido de outra forma e eles não conseguiram. Eles se entregaram ali, e isso por 3 vezes. Eles não vigiaram nesse momento que Jesus precisou. Eles não estavam prontos para a batalha. Isso significa o vigiar, estar prontos. Jesus estava ensinando algo importante ali para eles também. E eu me lembrei daquela parábola das 10 virgens, né? Jesus conta um pouquinho antes, no capítulo 25 de Mateus, existe esse relato. Aquelas que também não vigiaram, 5 delas não vigiaram e foram pegas de surpresa quando chegou o noivo. Elas são chamadas ali de insensatas, né? Não pensaram, não se prepararam, não estiveram alertas e perderam a chegada do noivo, perderam o momento para o qual elas estavam esperando, né? Para o qual elas deveriam estar preparadas, aguardando sim, mas preparadas como as outras 5 estavam, né? Com o seu azeite ali, com a sua lâmpada em ordem. Isso nos faz pensar quantas coisas hoje estão servindo para gastar a nossa energia, quantas coisas estão nos cansando hoje em dia, ao ponto de nós não conseguirmos vigiar, de nós não conseguirmos nos manter alertas na fé, né? Não estamos posicionados quando alguma ação é necessária. E olha, irmãos, nós temos tido um momento aqui, temos vivido um momento onde isso tem sido muito necessário. A atitude dos cristãos tem sido extremamente necessária. É um momento que nós podemos fazer diferença, né? Do jeito que você é, aonde você está, você pode fazer diferença se você estiver alerta, se você estiver preparado, se você estiver vigiando. Agora, o que será que tem tirado a sua atenção da palavra de Deus, da vida cristã? Né? Será que é o excesso de informações? Será que é o excesso de atividades até, né? De compromissos, de responsabilidades? Nós sabemos como esses excessos nos cansam, né? Mas tem coisas que nós podemos fazer aí mesmo de dentro da nossa casa, né? Gostoso ver quando a igreja está mobilizada em oração, quando estamos orando uns pelos outros, quando há pessoas indo aos hospitais, não dá para entrar lá, mas tem muita gente orando pelo lado de fora, tem muita gente percorrendo ruas com o seu carro e orando, exercendo influência onde é possível exercer, né? Um cristão alerta, ele percebe esses momentos de oportunidade, está lá para agir quando é necessário, né? Ele não deixa para outro, ele não fica esperando até o último momento, deixa eu ver se alguém vai primeiro, se ninguém for eu vou, né? Porque talvez assim pensaram aquelas 5 virgens ali que não vigiaram, né? Vai dar tempo, quando o noivo estiver aparecendo, a gente sai correndo, vamos descansar aqui. Realmente elas dormiram, né? Mas
Não deve ser assim a nossa atitude. Outra pessoa que nós vemos aqui, outro exemplo para pensarmos, é o exemplo de Pedro, bastante conhecido, bastante falado, né? Em Mateus capítulo 26 também, versículo 69, diz assim: Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: eu não conheço esse homem. E imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro era um homem intenso, impulsivo, atuante, sempre ali perto de Jesus, tanto que mereceu vários relatos, né? Vários episódios citam Pedro justamente por causa desse jeito impulsivo dele de ser, até para defender Jesus mesmo, ele fez isso, momento ali, depois no jardim, quando vieram os soldados para prender Jesus, Pedro teve aquele ímpeto de cortar a orelha do soldado, né? Tentando defender Jesus. Esse era Pedro, né? Ele era intenso em todas as suas atitudes. Ele andava tanto com Jesus que o modo de falar dele denunciou, né? Aquelas pessoas, isso no texto que nós acabamos de ler, o seu modo de falar denunciou que ele era um dos seguidores de Jesus. Ele já se parecia um pouco com Jesus. Mas ele negou a Jesus quando as circunstâncias se tornaram difíceis, quando o caldo entornou ali, né? Quando o sapato ficou apertado, ele negou, né? No momento da dificuldade, quando ele foi questionado sobre a sua fé diante da pressão, ele não resistiu, ele negou a Jesus, né? Lembramos que a fé é certeza, a fé é convicção, a fé não pode depender de circunstâncias. Pedro não entendia ainda algumas coisas, nós sabemos disso, né? E Jesus o amou, ele não deixou de ser amado por causa disso, nenhum de nós, né? Deixa de receber o amor de Deus, embora não somos dignos dele, né? E foi assim com Pedro. Lá em 2 Coríntios 5, o texto que lemos, versículo 16, diz assim: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Quando nós olhamos do ponto de vista humano, né, como diz Paulo aqui, o medo toma conta, o olhar humano nessa situação de perseguição, nessa situação de pressão, ele gera medo, né? Agora, provavelmente é isso que Pedro tenha sentido ali, né? Ele ficou com medo de acontecer com ele alguma, né, semelhante ao que estava acontecendo com Jesus, ou de ser incluído ali de alguma forma, ou de receber algum tipo de ameaça ali, porque ele era uma daquelas pessoas que estava com Jesus. O olhar humano também é o que fez com que Jesus fosse crucificado, né? Ele foi tido ali pelas pessoas como blasfemador, como perturbador da ordem, né? Esse foi o julgamento humano, porque não se achou nenhum outro mal em Jesus, e realmente não havia, né? Mas o olhar espiritual nos permite ver de fato o sacrifício de Jesus. Ele se entregou e aí nós temos a nossa salvação, né? Em Cristo Jesus, através desse sacrifício que ele fez, quando nós o recebemos, nós recebemos, né, essa salvação que ele conquistou por nós lá na cruz. Pedro aprendeu com essa experiência, eu não tenho dúvida disso, né? Eu gosto muito desse personagem, gosto muito da vida de Pedro,
porque esse olhar que depois Jesus tem com ele, né, quando eles se encontram novamente ali depois da ressurreição, e aquilo que ali nesse momento que ele chora amargamente, o Senhor já está trabalhando algo no coração de Pedro, preparando também para o que viria depois, e ele se tornou uma pessoa totalmente diferente, né? Pedro continuou com a sua ousadia, continuou com a sua impulsividade, mas a partir ali do livro de Atos, ele já controlado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, ele deixou realmente o seu olhar simplesmente humano, né? E se tornou alguém corajoso, que também acabou entregando a sua vida ali por causa de Jesus. É tremendo nós vermos isso. E finalmente, a última personagem aqui que nós vamos entender aqui um pouquinho da história dela ali junto com Jesus foi Maria Madalena. Nós vemos Maria Madalena no momento da crucificação, alguns relatos aqui de Mateus e Marcos. Mateus capítulo 27, versículos 55 e 56 diz assim: muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Também ela esteve quando levaram o corpo de Jesus para o túmulo de José de Arimateia, aquele homem que ofereceu ali, né, o seu túmulo novo para ser colocado o corpo de Jesus. Diz lá em Marcos 15, 47, Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Depois em Mateus 27, 61, Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali, em frente do sepulcro. Elas foram acompanhando, né, todos os acontecimentos ali de perto. No domingo da ressurreição, elas levantaram cedo e foram levar bálsamos e perfumes para ungir o corpo de Jesus. Diz lá em Marcos 16, 1 e 2, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Maria Madalena, ela tinha uma história com Jesus, semelhante aos outros discípulos ali. Ela fora liberta de espíritos malignos, essa era a história dela, né? Alguns ali foram chamados, Pedro foi chamado a seguir Jesus, mas Maria, a história dela foi de libertação, né? Ela foi liberta de espíritos malignos e por isso ela tinha um coração agradecido, o coração dela era grato, mesmo ela não entendendo ainda o poder da ressurreição de Jesus e da vida eterna que estava sendo garantida a ela, né? Mas ela sabia que tinha acontecido uma transformação na vida dela. Isso é o que estava no coração dela e ela não mais se afastou de Jesus. Com certeza, ela vinha a Jesus por gratidão, ela vinha a Jesus por amor, por reconhecimento daquilo que ela viveu junto com Jesus, dessa experiência pessoal que ela teve com Jesus. E diz ali que ela vinha seguindo Jesus desde a Galileia, esse texto que nós lemos aqui de Mateus, né? Ela vinha desde a Galileia com algumas outras mulheres para o servir. Ela não sabia o que ia acontecer, mas ela tinha o coração disposto e estava ali para o que viesse, né? Interessante na atitude de Maria Madalena é aquele trabalho discreto, aquele trabalho dos bastidores, que nem sempre tem o reconhecimento das pessoas, que nem sempre é percebido, né? Mas ela estava mostrando ali a sua gratidão e a sua fidelidade ao Mestre, né? Se preocupou em ungir o corpo de Jesus, isso levou ela até o túmulo naquele dia. Lembrando que mulheres não eram consideradas naquela época, né? Elas eram deixadas de lado, tinha toda uma questão cultural. Então ela não estava buscando chamar a atenção de ninguém, isso não iria adiantar nada, né? Ela não iria chamar a atenção de ninguém, o que ela queria era estar
com Jesus. E era exatamente isso que agradava o mestre, né? Me lembrei de uma outra história com outra Maria, Maria e Marta ali, quando Maria está sentada aos pés de Jesus e Marta fica enciumada, né? E Jesus diz a ela, olha, Maria escolheu a melhor parte, né? Ela escolheu estar aqui comigo. Então isso agradava Jesus, quando as pessoas estavam ao lado dele simplesmente porque queriam estar com ele, porque sabiam, né, que ali tinha algo diferente para elas, né? Possivelmente foi Maria Madalena a quem Jesus apareceu no primeiro dia depois da ressurreição, né? Foi a primeira pessoa, possivelmente, que viu a Jesus, isso segundo um relato ali de Marcos, né? E ela foi também aquela que levou a notícia aos outros discípulos, Marcos capítulo 16, versículo 9, quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Maria Madalena foi liberta por Jesus e se tornou uma nova criatura. Com certeza, ela não queria voltar à sua antiga vida. Por isso ela seguia Jesus, por isso ela estava com Jesus, ela queria aprender mais de Jesus. Ela não queria a sua vida de volta, ela não estava preocupada com as coisas aqui da terra, né? Ela conseguiu ter um olhar diferente ali para Jesus e unicamente para ele. No texto que nós lemos de 2 Coríntios, versículo 17, diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu sei que tem muitas coisas que nós pensamos quando lemos esse versículo, mas há muito na transformação que Jesus deseja fazer nas nossas vidas, há muita coisa para ser transformada, para nós deixarmos de fato as coisas antigas, né? E deixar-se fazer novo, deixar o Senhor trazer coisas novas à nossa vida. Mas isso depende das nossas atitudes, do quanto nós o buscamos, de como nós nos chegamos a Ele. E eu gostaria que você refletisse um pouco diante desses exemplos que nós acabamos de olhar na palavra de Deus. Como tem sido a sua atitude diante de Jesus, diante do sacrifício dele e também diante dos desafios da vida, desses que vão surgindo dia após dia. Você abre mão dos seus valores e você se vende por coisas materiais como Judas? Pense nisso, às vezes você está pensando em uma grande coisa, mas às vezes são nas pequenas coisas que nós traímos a Jesus, que nós fazemos escolhas erradas, né? Em pequenas situações que aparentemente são insignificantes, mas não são, porque elas mostram a intenção do nosso coração, e isso nós precisamos olhar. Ou você anda com Jesus, mas se distrai facilmente com as outras coisas, você se cansa, você acaba dormindo na fé? Será que tem sido essa a sua atitude diante de tantas coisas que vão acontecendo, tantos problemas, você vai se cansando deles porque você está olhando para os problemas e você se deixa contaminar com algumas coisas, né? E acaba dormindo na fé, perdendo a vigilância, a prontidão que Jesus espera. Ou você tem convicção e até afirma a sua fé, mas quando as circunstâncias apertam, quando as circunstâncias ficam difíceis, quando você é provado na sua fé, você nega e se afasta, como fez Pedro? Será que é essa a sua atitude? Ou você reconhece o milagre que Jesus fez na sua vida e que só Ele poderia fazer, e você com gratidão, com amor no seu coração, deseja continuar seguindo Jesus a qualquer custo, tem o coração realmente voltado todo para Ele, não importa as circunstâncias, você vai lá procurando uma forma de servir a Jesus? Lembre-se que Deus precisa
de pessoas ousadas como Pedro, ainda bem que mudou ali depois a atitude de Pedro, Tiago, João também, né? Nós vimos que todos eles se envolveram, se engajaram depois na propagação do evangelho, mas também Jesus precisa de pessoas discretas e apoiadoras, como foi Maria Madalena, né? Que ali do seu jeitinho, mas estava lá pertinho do mestre, estava ali procurando servi-lo mesmo depois da sua morte. Não importa o seu jeito de ser, né? Como você é, a sua personalidade, não importa, né? O Senhor nos fez cada um de um jeito, somos diferentes mesmo, mas você precisa reconhecer e valorizar o amor de Cristo, o sacrifício que Ele fez por você, a salvação que você tem através do sacrifício de Jesus. Que o Senhor, de fato, não nos encontre fugindo, nem dormindo, mas que Ele nos encontre alertas e vigiando. Amém? Que seja assim na minha vida e na sua vida. Esse é o desejo do Senhor. Tenho certeza que é o desejo também do seu coração, que você possa, diante daquilo que você está ouvindo agora, colocar o seu coração diante do Senhor, né? E eu gostaria de orar, nós vamos orar por essa palavra e também vamos orar aqui pelos pedidos de oração, né? Algumas situações difíceis que temos enfrentado. Eu convido você a colocar agora o seu coração diante do Senhor e nós vamos orar por todas essas coisas. Senhor Deus querido, nós te bendizemos, ó Pai, por essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, já falou comigo, ó Deus, e eu creio que tem falado também agora na vida dessas pessoas que estão ouvindo, que estão orando comigo agora. Ó Pai, que o Senhor nos desperte, que o Senhor abra os nossos olhos para enxergarmos, Senhor, a vida espiritual a partir da perspectiva do Senhor, que nós não enxerguemos, ó Deus, tudo isso que está acontecendo agora com os olhos humanos, ó Pai, que nós não nos acovardemos diante das circunstâncias, que nós não estejamos escolhendo caminhos para fugir, para negar ou para nos afastarmos do Senhor. Ó Deus, mesmo que não seja a intenção principal do nosso coração, mas quando nós nos levamos pelas circunstâncias, muitas vezes nos afastamos sem perceber. Ó Pai, que o Senhor toque em cada coração, que nós possamos, ó Deus, nos despertarmos realmente para estarmos alertas, ó Deus, para estarmos vigilantes, Senhor, e esperarmos pelo Senhor, pela salvação do Senhor, diante dessa situação agora que vivemos, mas também, ó Pai, que nós possamos ter um coração grato pela vida eterna, pela salvação que nós já temos no Senhor Jesus, quando recebemos o Senhor no nosso coração. Muito obrigada, Jesus, por ter morrido por nós. Obrigada por esse sacrifício tremendo que o Senhor fez lá na cruz. Nós não temos palavras diante disso, ó Pai, como o nosso coração está distante desse amor, ó Deus, no sentido da nossa capacidade de amar como o Senhor nos amou. Mas pedimos que o Senhor nos renove nessa noite, ó Pai, e nos ajude a ver as coisas dentro da Tua perspectiva. Ó Senhor, e queremos agora interceder por todas as pessoas que estão passando por enfermidades nesse momento. Senhor, como o nosso coração tem sofrido, ó Pai, como temos ficado tristes com tantas notícias ruins. E sabemos que também é o coração do Senhor, tudo isso tem entristecido, ó Pai. O Senhor é um Deus de vida, o Senhor vem para trazer vida, mas, ó Deus, sabemos que também o Senhor permite situações aqui que nós precisamos passar, e essa é uma delas, ó Deus. Sabemos que o Senhor pode agir, e o Senhor já tem agido, ó Pai, nós te agradecemos por aqueles que têm sido salvos, Senhor, dessa enfermidade, desse vírus, ó Deus, obrigada porque o Senhor tem já agido de forma milagrosa na vida de tantas pessoas, ó Pai, que tem saído dos hospitais, que tem sido voltado para casa curada, Senhor. Nós te bendizemos por isso e clamamos, ó Deus, por aqueles que estão sofrendo, Senhor, ainda, pelas famílias enlutadas, ó Deus, aqueles que estão passando por momento de perda,
Ó Pai, quase todos os dias ouvimos situações assim e não entendemos, Senhor, todas essas coisas, mas nós cremos na Tua soberania e te pedimos graça, Senhor, para passar por isso, ó Deus, que o nosso coração seja aquecido pela Tua presença, Senhor, que o Senhor seja tudo que nós queremos, ó Pai, porque o Senhor continua sendo a razão da nossa vida e da nossa existência, e como nós temos aprendido a olhar diferente para as coisas através dessas circunstâncias, mas que o Teu Espírito Santo leve conforto e consolo, Senhor, para aquelas pessoas que estão passando por esse momento de luta. Oramos pelos nossos irmãos que estão nos hospitais agora, Senhor, pelos familiares da igreja que têm sofrido também com enfermidade, com luto. Ó Deus, que o Senhor visite cada família agora, ó Pai, que o Senhor leve esperança a cada coração, que haja confiança, Senhor, muito além dos médicos, ó Deus, muito além da medicina ou da ciência, nós confiamos no Senhor, nós cremos em Ti, ó Deus, porque o Senhor pode todas as coisas, basta uma palavra Tua, ó Deus, e os montes se removem, os montes são lançados ao meio do mar, ó Deus, nós cremos e queremos, ó Pai, desenvolver também a nossa fé para vermos e presenciarmos esses milagres, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós colocamos, Senhor, a nossa igreja, a vida de cada irmão, ó Pai, nós temos tido ainda dificuldade nesse momento para nos reunir, para nos encontrarmos pessoalmente, mas pedimos que o Senhor leve a Tua bênção, a Tua presença para cada lar, para cada família, Senhor, nesse momento, que o Senhor esteja aproximando, ó Deus, os casais, os filhos dos pais, ó Deus, trazendo amor dentro dos relacionamentos, respeito, confiança, Senhor. Ó Pai, que haja restauração nas famílias que estão destruídas, Senhor, que têm relacionamentos conturbados. Age, Senhor, nessas vidas, nós clamamos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando a igreja, para que a igreja continue crescendo, apesar das circunstâncias, Senhor. Que o Senhor preserve, ó Deus, as famílias, que o Senhor preserve a Tua igreja, para que em breve, Senhor, possamos nos reunir, ó Pai. E oramos também pela liderança do país, pelos governantes, ó Deus, que o Senhor quebre, ó Pai, toda a confusão, tudo aquilo que vem sendo plantado pelo maligno, Senhor, no meio da política, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor se manifeste aí e que o Senhor coloque a Tua mão, Senhor, para governar esse país, usando, Senhor, as pessoas que ali estão. Em nome de Jesus é que nós te pedimos isso, ó Pai, que o Senhor continue abençoando e cuidando de cada um, levando, Senhor, cada vida debaixo da Tua graça e da Tua proteção, onde quer que estivermos, Senhor. Abençoa a nossa saída, a nossa entrada, dentro da nossa casa, ou em qualquer outro lugar que estivermos, que a Tua bênção seja sobre nós. Esse é o desejo do nosso coração, ó Pai, é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, que nós possamos continuar intercedendo, né, juntos aí, o nosso Deus é o mesmo Deus, o Espírito que age, né, na vida, na minha vida, na vida de cada um, é o mesmo que age lá em outros países do mundo, lá, né, na Índia, com o pastor Silas e tantos outros lugares aí, países ao redor do mundo. Então, que nós continuemos orando, né, porque somos fortalecidos e com certeza as nossas orações têm chegado até o Senhor. Creia nisso, né? Não desista, fique firme na palavra do Senhor, fique firme na fé, busque ajuda se você precisar, mas não desista. Amém? Eu quero finalizar, estamos finalizando o nosso culto dessa noite. Eu gostaria de dar alguns avisos importantes, preste atenção, isso vai ser colocado também nas redes sociais, né? Estamos chegando aqui no final do mês, você pode depositar aí o seu dízimo, a sua oferta missionária, ali nos canais mesmo ali do Facebook, do YouTube, você tem dados, os dados da igreja para depósito, né? Os telefones, você pode fazer isso e continuar
contribuindo, né, com a obra de Deus aqui na nossa igreja. Você que faz parte da igreja e se não faz também, fique à vontade para contribuir. Um aviso bastante importante: nessa sexta-feira e no domingo nós teremos cultos especiais de celebração da Páscoa, né, e da ressurreição de Jesus. Então, havia sido avisado anteriormente que os cultos seriam pela manhã, mas por uma decisão aí do pastor, os cultos serão feitos às 18 horas mesmo, mas a diferença é que eles serão gravados, né? Então, vão ser transmitidos às 18 horas, ok? Na sexta-feira e no domingo nós teremos o culto às 18 horas, cultos especiais de Páscoa. Prepare o seu coração para receber, né, uma palavra do Senhor, mas, né, nesses dias ainda, além daquilo que o Senhor já tem falado ao nosso coração, né? Na sexta-feira, no dia 2 também, o pastor pede para avisar, estaremos fazendo um jejum e oração pelo Brasil, né, pela melhora dessa situação de enfermidade. Então, juntos, né, e assim será também toda sexta-feira do mês, né, desse mês de abril, todas as sextas-feiras, nós faremos aí um jejum, tempo de oração, de consagração especial ao Senhor. Participe, né, não fique fora desse momento, porque a tua vida é importante, as suas orações são importantes, né, e juntos nós estamos movendo aí os céus, né, para que o Senhor possa agir, e não vamos deixar de clamar pela ação do Senhor. Amém? Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, o restante dessa semana. Fique focado realmente, né, na palavra do Senhor, buscando entender a cada dia aquilo que Deus tem para você, ok? Que Deus te abençoe, abençoe a sua família. Fique na paz do Senhor.